Olá, bom dia, amigos. Gratidão pela sua presença. Estou aqui a pedido da nossa amiga Vera Global com mais um desafio ou brincadeira, como seja, né? De perguntas, né? 10 fatos sobre minha infância. Foi a pedido aí da nossa amiga Vera Global. E estou vindo aqui com vocês para responder as 10 perguntinhas aí, que é o tema, o assunto de hoje, né? O assunto de hoje. E vamos às perguntas. Fiquem ligados que essas 10 perguntinhas também podem fazer parte do sorteio da próxima live. E abaixo deixarei para os amigos que quiserem fazer parte também dessa brincadeira, tá? E vamos à primeira pergunta, sem mais delongas. Primeira pergunta: qual brinquedo ganhou? Bem, na minha infância ganhei vários brinquedos, mas teve um em específico que eu amei. Saí com o meu pai para comprar brinquedos do Dia das Crianças e em uma loja eu optei por uma sanfoninha, mesmo de plástico, né? Tinha duas opções, uma sanfoninha só de abrir e fechar e uma outra com opção de abrir e fechar com o teclado. E eu optei pela sanfona, né? Ou sanfona, como seja. Eu optei por essa segunda que tinha os 4 tecladinhos. Esse foi o brinquedo que eu mais gostei, segundo me lembro, na minha infância. Pergunta 2. Como era na sua infância? Na minha infância era muito de brincar na rua, né? Morávamos mesmo na cidade, mas tinha tanto a parte externa, bem grande na época da infância, tinha quintal, mas eu gostava de brincar na área externa, onde tinha vários amigos, a gente brincava de queimado. Terceira pergunta: qual nota tirava na escola? Na minha infância, eu também, assim como nossa amiga Vera, eu não ia muito bem na escola, porque minha infância eu não sabia sobre o que eu considero um problema, né, de miopia. Eu tinha dificuldade para ver no quadro, também conhecido como lousa, né? Eu tinha muita dificuldade e por isso tirava nota ruim. Na época eu tinha uma irmã e ela estava na mesma sala que eu e ela fazia os meus deveres, né? Os escritas para mim, porque eu tinha miopia. Minhas notas eram regulares. Pergunta de número 4. Fazia atividades e deveres de casa. Sim, era uma das coisas que eu mais procurava fazer, eram as atividades e deveres de casa. Estava sempre me comprometendo em fazer os meus deveres de casa. Número 5. Quantos irmãos você tem? Acredito que tinha, né? Tinha uma irmã, né, falecida. Tenho um irmão, éramos 3, né? Não tenho contato nenhum com ele, não sei se está vivo ou não, mas são no total de 3 irmãos. Éramos 3. Pergunta de número 6. Você já cantou ou participou de apresentações que cantou? Gostava de cantar? Bem, eu participei de apresentações como dançar, né? Com uma música da época, fazíamos coreografia
de cada sala, ou também conhecido como classe, algumas regiões, né? Tem as classes, aqui nós conhecemos como salas de aula, e lá classes de aula. Então, cada sala fazia uma programação em festas, né? Tipo festa junina, festa de final de ano, datas comemorativas. E dessas eu sempre participava, né? Como dançarina, dançando juntamente com um grupo, nunca sozinha. Cantar já não era comigo, já não tinha muita voz para cantar. Sétima pergunta. Você já tocou algum instrumento musical ou tem vontade de tocar? Bem, instrumento musical que eu lembre, somente o pandeiro, somente pandeiro. Outro instrumento não tenho vontade nem curiosidade de tocar. Oitava pergunta, você fez alguma travessura? Sim, eu fiz uma travessura, sim. Meu pai era de uma religião, uma determinada religião, e ele tinha o hábito de colocar no alto, como a casa era bem grande, no alto assim do telhado, na parte superior, tinha lá uma espécie de casinha que ele colocava uma bebida, alguma coisa, e eu não gostava daquilo. Era contra, mas nunca fui de falar. A travessura que eu fiz, peguei a escada, subi e coloquei dentro lá do pote onde havia alguma coisa, alguma bebida, não sei o que era, não me recordo bem, mas eu acho que era bebida. E coloquei sal. Coloquei sal dentro porque eu não era a minha reação de infância, né? Eu não sabia o que fazer para tirar aquilo. Coloquei sal, de pirraça coloquei sal. Essa foi a travessura que eu fiz, me arriscar numa escada, num lugar bem alto, né? A casa bem alta, casa antiga, e eu coloquei sal dentro desse pote que continha uma bebida. Pergunta de número 9. Na escola teve apelido? Sim, eu lembro que na escola eu tive apelido devido a chegar, né? Chegar lá vindo de um outro estado, né? Com 7 anos de idade. Aí as pessoas acreditavam que era apelido, né? Meu apelido era panela de pressão, devido à forma que eu falava. As pessoas não tinham hábito de falar assim, e depois, com o tempo, eu fui me acostumando a falar da forma delas, para não ser diferenciada. Hoje em dia, provavelmente seja considerado um bullying, mas eu, naquela época, achava que era apelido. Deixa eu ver, mas apelido mesmo, assim, não tive. Somente esse diferencial, que eu considerava um apelido. Pergunta de número 10. Como vive como vivia, não, perdão, como vivi, esqueci do acento, como vivi na minha infância. Na minha infância era uma vida de pouca comunicação com familiares, brincadeiras em casa e com amigos na rua. Essa foi a minha infância. Tinha minhas bonecas, minhas coisas, mas eu gostava muito de fazer desenhos, não esses desenhos simples, eu gostava muito de desenhar casas ou plantas, também conhecido como plantas de casa. Eu tinha um caderno somente para fazer plantas de casa. Na minha infância eu gostava muito, né? Eu gostava muito de ver sobre construções, engenharia. Eu fazia bastante plantas de casas, tá? Então, essas foram as 10 perguntas aí
com nossa amiga Vera Global. Gratidão, Vera, gratidão a você que está vendo. Obrigado. Fique ligado nas 10 perguntas que na live possivelmente estaremos com esse questionário aqui, né, que foi posto pela nossa amiga Vera Global, e abaixo vou colocar o nome dos amigos que eu estou convidando para, se quiserem também, né, é opcional, responderem a esse questionário, tá? Então aqui um beijo para todos e as 10 perguntas eu vou botar embaixo os amigos que estarei convidando para participar, tá bom? Então, desde já, muito obrigado e até a live.